Bom dia, quinto ano. Vamos lá para mais uma aula. Nossa aula de hoje de História. Nós vamos falar aí sobre o Estado Novo. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos relembrar, assim que nós já vimos, antes de entrar no assunto Estado Novo. Nós vimos que o acordo entre Minas e São Paulo, que se chamava Política do Café com Leite, foi rompido. Minas se aliou a outro estado e elegeu um presidente. E São Paulo também elegeu um presidente. E quem ganhou as eleições naquela época foi o presidente de São Paulo, mas que não chegou a assumir. Por quê? Porque os outros estados, que tinham se unido a Minas, deram um golpe, que ficou conhecido como Revolução de 1930. Então, Getúlio Vargas se tornou presidente. Eles não deixaram que o presidente assumisse, que eles estavam alegando que teve fraude nas eleições, então eles deram um golpe e com isso Getúlio Vargas assumiu aí a presidência. E assim, apesar de Getúlio Vargas, quando ele assumiu aí, ele era uma pessoa muito autoritária, o governo dele foi muito autoritário. Mas ele também, malandramente, ele ouvia as pessoas. E com isso, ele elaborou uma nova Constituição, que foi aquela Constituição onde ele disse que o voto seria secreto, que as mulheres podiam votar. Ele fez para os trabalhadores a questão da jornada de trabalho, que seriam de 8 horas, o descanso semanal, descanso semanal e as férias remuneradas. E também proibiu o trabalho infantil. Então, em 1930, aí com tudo isso ele foi eleito. Então, em 1930 ele ficou até 1934, onde ele foi reeleito e deveria ficar até 1938. Por quê? Porque o mandato ele dura aí 4 anos. Mas, em 1937, Getúlio Vargas deu um golpe. E ele fez o quê? Ele cancelou as eleições. Aí daí nós vamos partir para o nosso livro, o Estado Novo. De acordo com a Constituição, a eleição para presidente deveria ser realizada em 1938. No entanto, em novembro de 1937, Getúlio Vargas deu um golpe de Estado, e cancelou as eleições democráticas, dando início a uma ditadura. Esse regime político vigorou até 1945 e ficou conhecido como Estado Novo. E assim, durante a ditadura, as pessoas elas não podiam falar o que pensavam e nem fazer o que queriam. Eles eram controlados pelo governo, controlados por Getúlio Vargas. Então, eles não podiam sair com qualquer tipo de notícias. Não podiam deixar sair qualquer tipo de notícia e nem podiam lançar qualquer tipo de música que não fosse voltada para enaltecer, para engrandecer aí Getúlio Vargas. Aí aqui na página 287, nós temos aí os direitos dos trabalhadores. Por quê? Porque apesar de Getúlio Vargas fazer o que ele queria, de forma autoritária, ele, para garantir o apoio da população, ele atendeu a várias reivindicações. Mas apesar dessas atitudes, ele era um político populista, porque ele malandramente, mais uma vez, puxando sardinha para o seu lado, ele ouvia a população para quê? Para ele ter o apoio do povo. Mas, na verdade, ele atendia os interesses dos mais ricos. Para garantir o apoio popular em seu governo, Getúlio Vargas atendeu a várias reivindicações, que foram aquelas que nós já havíamos dito no nosso vídeo aí. E instituiu diversas medidas favoráveis a eles, como a jornada de 8 horas, férias remuneradas, salário mínimo.
Mas em 1943, esses direitos foram oficializados por meio da consolidação das leis do trabalho. Seria isso aí, no caso, a carteira de trabalho, né? No governo Vargas, o registro na carteira de trabalho passou a ser obrigatório. Só que, como nós já falamos, que ele ouvia o povo, mas também fazia o que ele queria. E ao mesmo tempo que ele aprovou essas medidas a favor dos trabalhadores, Getúlio Vargas também impôs algumas leis que buscavam controlar mais de perto as relações trabalhistas, que no caso foram os sindicatos, que hoje em dia toda profissão tem aí o seu sindicato. Os sindicatos, por exemplo, que eram associações regidas para a defesa dos trabalhadores, passaram a ser obrigatoriamente vinculados ao governo. Aqui na página 279, vocês têm aí algumas atividades para fazer. E como nós já tínhamos conversado aí no nosso vídeo, as propagandas durante o Estado Novo não podiam ser feitas de qualquer maneira. Tudo era muito controlado. Então, o que ele fez? Ele, como é que eu posso dizer? Ele controlava a população. Ele controlava, no caso aí também, a questão das propagandas, que não podia se falar mal do governo. Então ele criou um departamento de imprensa e propaganda, o DIP, que não podia sair qualquer propaganda que não fosse para enaltecer Getúlio. Então, a propaganda durante o Estado Novo. O Estado Novo foi caracterizado pela intensa publicidade a favor do governo. Em 1939, Getúlio Vargas criou o Departamento de Imprensa e Propaganda para desenvolver propagandas, anúncios e notícias que falassem bem do governo. A instituição era responsável ainda por fiscalizar a mídia para evitar a transmissão de mensagens contrárias ao governo. Então, aqui nós temos aí alguns cartazes que as propagandas eram feitas para enaltecer, para engrandecer, para dar destaque aí ao governo Getúlio Vargas. Então, toda a mídia era controlada por ele, inclusive aí o rádio. Durante a década de 1930, o rádio alcançou grande popularidade. Assim, Getúlio Vargas aproveitou esse recurso como principal canal de comunicação com a população. Que hoje em dia nós temos a internet, nós temos vários outros meios de comunicação. Mas naquela época era a era do rádio. Que o programa oficial do governo de Getúlio Vargas chamava-se Hora do Brasil. Era transmitido diariamente e nele eram divulgadas as principais informações sobre as ações do governo e era feita a propaganda política do Getúlio Vargas. Que até hoje nós temos aí também uma propaganda no rádio que não é mais a Hora do Brasil, mas é a Voz do Brasil, que fala informações sobre o governo, sobre os políticos. E aqui nós temos a imagem de uma família reunida para ouvir aí o programa de Getúlio Vargas, A Hora do Brasil. E como Getúlio Vargas gostava de controlar tudo, até o carnaval, naquela época também, como é até hoje, era também organizado por eles. Então ele controlava também aí a cultura do país. O costume de festejar o carnaval já existia no Brasil desde o século XIX. No entanto, foi na década de 1930 que o governo Getúlio Vargas passou a assumir a organização oficial desse evento popular, exercendo também controle sobre a cultura do nosso país. Os desfiles e concursos de ruas passaram a ser programados pelo governo, que estipulava também o conteúdo das músicas, que só podia sair a música que valorizasse a imagem dele e a imagem do país. E
A população mais rica, por outro lado, costumava festejar o carnaval em bares realizados em clubes e salões particulares. Aí aqui embaixo tem uma pequena leitura, né, que fala sobre o relato de Salomão Magalhães sobre o carnaval daquela época, né, na cidade de Belo Horizonte. Eu tinha 3 ou 4 paixões: cinema e música, futebol e carnaval. Ficava louco com o carnaval. Mas o carnaval não era como o de hoje. Naquele tempo, as famílias que participavam do carnaval, havia um corso de carros abertos na Avenida Afonso Pena. Naquele tempo, os carros eram abertos com capota e as famílias se organizavam em blocos. Todo ano eu ia para a avenida passear de corso. Serpentina valia, confete um monte. E a condição essencial que quem se metesse a folião tinha que saber cantar as músicas todas, né? Eu sei as músicas de todos os carnavais daquela época, né? O que é um pouco diferente hoje, que hoje a gente não é obrigado a saber todas as marchinhas, todas as músicas, todos os sambas, mas a gente também continua indo aí, né, para as ruas da cidade comemorar o carnaval. E aqui na página 283 e 284, vocês têm aí algumas atividades para estarem fazendo sobre a nossa aula de hoje, né? Que nós falamos aí sobre o Estado Novo. Então, tchauzinho e até a próxima aula.